Hoje você vai conhecer o primeiro Volkswagen movido a diesel do mundo. Se o primeiro carro da Volkswagen foi o Fusca, o primeiro carro a diesel também. Pois é, meus amigos, esse é o canal PL pra você. Se você tá chegando agora, já se inscreve e deixe o joinha, porque aqui tem muita nostalgia e você não perde nada, é de graça e você vai gostar, eu tenho certeza. E se você deixar pro final, você vai acabar esquecendo. Era início da década de 50 e a Alemanha ainda começava a engatinhar, uma recuperação, estava fragilizada depois da Segunda Guerra Mundial. O setor automotivo, que durante a guerra foi paralisado para produzir armas e veículos de combate, começava também a voltar a produzir veículos de passeio. Porém, já começava drasticamente atingido pela escassez e alta de preço da gasolina. Isso era causado pela Guerra da Coreia que estava acontecendo naquele momento. Se por um lado a gasolina estava cara e escassa, o diesel estava abundante e barato. Diante desse cenário, Henrik Nordoff, chefe supremo da Volkswagen Werk, decidiu fazer uma experiência. O projeto, denominado originalmente como 508, foi encomendado diretamente com a Porsche. O objetivo desse projeto era montar um motor que fosse refrigerado a ar, movido a diesel e que mantesse os princípios básicos de refrigeração originais do Fusca. Dois motores foram pedidos, um seria montado realmente em um Fusca e o outro seria testado em uma Kombi, veículo utilitário de carga que já passava também a fazer bastante sucesso naquele momento de recuperação econômica, porque poderia ser usado para diversos tipos de empresas. O projetista de motores Robert Binder acabara de ingressar na empresa e de cara já foi encarregado de dirigir esse projeto de desenvolver esse motor a diesel, apesar de não ter em seu currículo até aquele momento experiências com motores a diesel. No ano de 1952, os motores atingiam fase final de elaboração, feitos a partir de uma carcaça de motor Porsche de 1.300 cilindradas que se dividia em três partes, diferentemente da carcaça original Boxer do Fusca, que se dividia em apenas duas partes, mantendo ali no meio ou a base do alternador. Do alternador naquele momento não, era um geradorzinho, né? O resultado foi um motor exclusivo, ruidoso e fumacento. Ele gerava incríveis 25 cavalos obtidos a 3.100 RPM. O Fusca convencional tinha 36 cavalos. Detalhe que a rotação máxima desse motor, esse motor a diesel, era de apenas 3.300 rotações por minuto. Motores a diesel têm realmente uma rotação menor do que motores a gasolina ou álcool. O consumo médio era interessante, cerca de 15 km por litro na cidade e 17 na estrada. O consumo do motor a gasolina era de 12 na cidade e 14 na estrada. O problema realmente, como eu já disse, era o ruído do motor. No motor a gasolina, o motor Boxer ele já tem realmente uma característica exclusiva, aquele barulhinho dele. Mas esse motor a diesel, o ruído era muito intenso e alto e ele vibrava muito. Era um motor que fazia um barulho realmente muito alto já para os padrões daquela época, em 1952, para um carro de passeio era considerado inadequado. O projeto foi abandonado de vez quando Nordoff, que era o diretor da Volkswagen na época, que encomendou o projeto diante da crise da gasolina, numa viagem aos Estados Unidos ele acabou se dando conta naquele momento que os americanos jamais comprariam um carro com aquelas características: lento, barulhento, fumacento, que tremia em marcha lenta e com desempenho fraco. Apesar do engavetamento, os dois protótipos continuaram rodando, a Kombi e o Fusca, com motores a diesel. E um fato curioso aconteceu envolvendo o Fusca, que foi furtado em um estacionamento por um meliante lá que rodou com esse carro até a fronteira da Alemanha com a Suíça. Lá na fronteira ele abandonou o carro. Como ele chegou até lá não se sabe, porque o carro era abastecido com diesel, era o único carro, o único Fusca na Alemanha que era abastecido com esse combustível. Com o arquivamento do projeto, essa história do Fusca e Kombi diesel caíram no esquecimento até o ano de 1981, quando a Porsche iria completar 50 anos de atividade. A ideia para uma das comemorações do aniversário da empresa era trazer de volta, apresentar projetos do passado que evidenciasse a versatilidade da empresa em diversos projetos. E o projeto do Fusca Diesel foi
justamente o escolhido. Foi tirado lá dos confins da década de 1950. A ideia era trazer de volta o modelo exatamente nas condições da época, mas tinha um problema. Tanto o Fusca, que foi furtado, depois foi encontrado, e a Kombi já não existiam mais. 30 anos se passaram e praticamente todo o material didático e físico daquele projeto, que foi engavetado já na época, havia se perdido. Mas o detalhe era que Robert Binder, que foi o encarregado de dirigir o projeto quando ele entrou na empresa lá, em 51, ele ainda estava na Porsche. E ele foi escolhido novamente para resgatar, ressuscitar o projeto do Fusca diesel para a apresentação em comemoração aos 50 anos da Porsche. Após encontrar uma velha carcaça de Porsche 356 lá no estoque de alguma concessionária na época, em 81, essa carcaça foi resgatada. A Bosch localizou lá uma bomba que se enquadrava nas características originais do projeto, também foi utilizado, e todos os outros componentes também foram garimpados, e após muito esforço para ressuscitar de volta o projeto original desse motor boxer a ar movido a diesel, eles pegaram lá um Fusca da época, um Fusca 51, aquele split com a janelinha dividida, e colocaram o motor nele, restauraram o carro, fizeram um carro exatamente como era aquele lá em 1952. Tirando o fato do motor movido a diesel, é um Fusca comum como qualquer outro da época. Ele tem, obviamente, características específicas no seu interior para o acionamento do motor a diesel, que era diferente do motor a gasolina. Esse carro encontra-se até hoje em exposição no Museu da Porsche. Alguns jornalistas que tiveram o prazer de andar nesse protótipo disseram a mesma coisa, que o carro é lento, ruidoso, faz bastante barulho e é um cheiro ruim que é solto pelos carros. O carro movido a diesel, ele solta realmente uma fumaça tóxica, né? E esse carro ele tem um cheiro ruim que sai do escape. Nós temos que levar em conta que esse projeto foi um protótipo que foi idealizado no início dos anos 50 e foi engavetado. Por isso, essas características primitivas e ruins, de certo modo. Se o projeto, eu estou dizendo aqui, se o projeto fosse levado adiante, com certeza isso aqui seria aperfeiçoado, não ia ficar com essas características tão ruins, né? O projeto com certeza seria aprimorado, como foi de fato anos depois em outros motores aí da marca. Um detalhe legal é que no painel desse carro, ali perto dos botões onde ficava o afogador de um carro normal, ficava uma espécie de tampa de saleiro, até conhecida por esse nome mesmo, que havia uma vela ali dentro. Quando ela estava incandescente, indicava que o motor estava pronto para ser acionado. Como eu disse, acabei de dizer, era um projeto inicial que a princípio poderia ser aprimorado, que acabou não sendo, né? Mas é isso, meus amigos, esse foi o Fusca a diesel, que de fato em linha nunca existiu, foram apenas esses dois protótipos. Se você gostou desse vídeo, peço seu joinha e se inscreva no canal se não for inscrito. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!